fala contra a ação do Espírito Santo. A verdade aqui é que eles atribuem a ação do Espírito Santo ao diabo. Temos que entender e manter o nosso raciocínio entendendo que uma vez essa fala professada, uma vez essa fala verbalizada, tem uma consequência, assim por se falar, catastrófica, muito grande, porque na parte C, se assim podemos falar, do versículo 29, Jesus afirma com a primeira palavra, em verdade, na verdade, que algumas traduções podem dar, é na verdade que ele afirma que nunca obterá, essas pessoas que, assim em sua construção de raciocínio, entenderam que o seu raciocínio era melhor do que uma construção do que a palavra de Deus em si. Esses questionamentos ainda existem no nosso meio, e algumas pessoas com um certo medo em fazer algumas perguntas, e algumas pessoas se perguntam para si mesmo ou indagam a outras pessoas, e indagando outras pessoas, elas perguntam uma pergunta de firmamento: será se eu passei dos limites em pecar ou não? Quando Jesus enfatiza no versículo 39, ou no versículo 30, no versículo 30, quando ele enfatiza em dizer, porque diziam, tem espírito imundo. E é uma verdade que há muitas falas que ainda no nosso meio se caracteriza isso, que dá a conotação da blasfêmia contra o Espírito Santo. Como eu afirmei aqui na minha fala, e torno a afirmar de novo, toda vez que você atribui o que é do Espírito Santo ao diabo, você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Você pega uma ação do Espírito Santo e você, em sua construção de entendimento, que não está construída sobre a edificação da palavra literal, e atribui o que o Espírito Santo fez ou está fazendo ao diabo. Podemos ver no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 24, quando eles afirmam que Jesus está expulsando os demônios no nome de Jesus. Abre aí, por favor, livro de Marcos, capítulo 2, versículo 24. De uma atribuição e respaldo bíblico aqui para a nossa construção do raciocínio, há aqui uma fala direta, não indiretamente, mas diretamente, por não reconhecer o que havia sim falado de Cristo, que o Messias viria, e era preciso que ele operasse algumas características de milagres, algumas características de pessoas serem ressurgidas dos mortos,
ignorantes de conhecimento, da própria construção que vinha desde os profetas, apontando para Cristo como messiânico, como o salvador da pátria nossa. Eles imediatamente, em suas falas ignorantes, eles infelizes em suas falas, direcionam ao diabo o que é do Espírito. E aí é onde a gente vimos que em Marcos, capítulo 3, versículo 28, 29 e 30, Jesus aborda sobre essa questão. Uma reflexão para a nossa vida, entendemos que precisamos ter cautela em nossas falas, para que nós não atropelemos o conhecimento didático da palavra e atribuir o que somente é do Espírito ao diabo. Uma reflexão e uma pergunta que eu quero deixar para vocês: será possível cometer esse pecado hoje em dia? Essa pergunta eu quero deixar para vocês. Será que é possível? É possível existir esse tipo de falas hoje em dia? É possível cometer esse erro grotesco hoje em dia, mesmo tendo uma construção de ensino na palavra, para com hoje a liberdade de expressão de entendimento, com a palavra de Deus, as pessoas assim mesmo atropelar essa construção, se baseando no seu próprio intelecto, falar esse tipo de fala tão grotesca que é atribuir o que é do Espírito a Satanás? Ainda existem pessoas que atribuem o que é do Espírito a Satanás? Essa pergunta eu quero perguntar a vocês, e se possível, eu gostaria que vocês respondessem, se no tempo atual, agora, ainda existem pessoas que cometem esse tipo de erro e não tem volta de acordo com a palavra. Alguém? Se for possível, quando e que alguém comete? Quando é que alguém comete? O pecado imperdoável é específico. Atribuir a Satanás uma obra que não é dele, mas é do Espírito Santo. Há estudiosos do Novo Testamento que acreditam que esse pecado só poderia ser cometido durante o ministério terreno de Jesus, que era uma espécie de pecado nacionalista, ou seja, somente os israelitas poderiam cometê-lo enquanto Jesus estivesse aqui. Entretanto, a lição ou aplicação que podemos tirar desse episódio de Marcos capítulo 3, versículo 28 ao 30, é de que uma importância grandiosa se alguém rejeitar ou abandonar Cristo, que é a vida, não lhe restará outra coisa senão a morte. Talvez esse seja o pecado para a morte, que nos fala em 1 de João, capítulo 5, versículo 16, por favor, abram. E como após a morte, o destino já está selado, então não haverá possibilidade de obter o perdão de Deus. 1 de João,
pecado. Se alguém vê seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus, e Ele dará vida a essa pessoa. Isso no caso do pecado, que não trazem a morte, mas há pecado que traz a morte. E eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. Observe a construção que precisamos entender, que quando a expressão que sai de nós, porque a própria palavra fala que o que contamina o homem não é o que ele coloca para dentro, e sim o que ele externa para fora. Por isso eu torno a repetir, para sermos cuidadosos com as nossas falas, porque se em nossas falas ignorantes nos formos, iremos cometer um ato que não existe volta. É um caminho sem atribuição de perdão. E aqui, nessas afirmações bíblicas que aqui está, vamos dizer melhor, essa atribuição bíblica que tem aqui para a construção do nosso raciocínio, para que a gente entenda, e não somente que nós entendemos, mas que nós possamos repartir com outros, porque é possível sim, como eu fiz uma pergunta, ninguém se manifestou em respondê-la, é possível sim que existem pessoas no tempo atual que vivemos, com a construção atual da palavra que temos, de cometer esse pecado. E precisamos nós compartilhar esse entendimento que nós adquirimos da palavra e do ensinamento, e repartir com essas pessoas que ainda vivem no período da ignorância de conhecimento da palavra. Precisamos repartir com elas que há sim um segredo para que a gente desvie desse caminho de atribuir o que é do Espírito Santo ao diabo. Precisamos entender que não podemos permanecer com esse conhecimento só entre quatro paredes, mas precisamos repartir com demais irmãos. Quem dera Deus se todos tivessem o conhecimento, o entendimento, uma construção de raciocínio de acordo com a palavra. Porém, digo a vocês uma fala com muita tristeza: nem todos têm esse conhecimento. Eu abasto aqui para a minha fala. Alguns porque não desejam conhecer, fecho aspas, dando seguimento à minha fala, e outros porque não tem quem quer se disponibilizar a repartir esse conhecimento da palavra de Deus. De sorte que muitos estivessem aqui hoje, juntamente conosco, para aprender mais um pouco da palavra de Deus. Por mais que essas falas geram em muitos conhecimento, mas existe uma massa que ainda não sabe desse conhecimento que muitos têm. Por quê? Porque muitos entre nós até têm a liberdade de conhecer as doutrinas da palavra de Deus, aonde muitos confundem entre costumes e doutrinas. Não vou entrar nesse assunto, mas existe a diferença entre costumes e doutrinas, e aqui estamos tratando
sobre uma doutrina específica da palavra, que era acerca do pecado. E precisamos ter cuidado com os tipos de pecado, aonde nós temos que estar plenamente com o nosso pensamento iluminado por intermédio da palavra. Só assim evitaremos andar sobre um caminho chamado pecado, que é a desconstrução de uma base sólida na palavra de Deus. Não posso aqui ser incoerente de nós não entrar mais um pouco nessa área, que é uma área muito abrangente. Podemos analisar e ver que existem pessoas que, mesmo nesse tempo atual, desconhecem sequer o conhecimento da salvação. E por que vem a salvação? Qual é a missão do Espírito Santo? A missão do Espírito Santo, nada mais, nada menos, é o convencimento de pessoas que estão ainda no charco de lodo, pessoas que estão ainda perdidas no mundo. E o Espírito Santo, por intermédio da palavra ou de uma ação do Espírito, que ainda é notória se manifestar em nosso meio, porque cremos ainda que o Espírito Santo se manifesta de acordo com a vontade de Deus, que o Espírito Santo ainda opera por intermédio de homens e mulheres de Deus, que impõe a mão sobre pessoas enfermas, e com a autoridade de Cristo, ele ora a Deus, em suas palavras de expressão, reconhecendo quem é o autor da cura, e atribuímos isso à obra de Deus, e por intermédio dessas obras, o Espírito Santo convence corações de muitas pessoas. Porém, precisamos dizer aqui que não é somente por essas atribuições que o Espírito Santo convence essas pessoas, por intermédio da palavra, porque se não haver manifestação do Espírito Santo em forma de cura, de milagre, a palavra ainda é o suficiente para que o Espírito Santo convença as pessoas. Porém, esse raciocínio construído aqui, juntamente com vocês hoje nessa noite, é que nós entendemos que tem muitas pessoas que, quando o Espírito Santo age de uma forma de cura ou uma forma de profecia para com a vida daquela pessoa, ou o Espírito Santo, por intermédio de um homem de Deus, disposto que esteja com a disponibilidade a ser usado pelo Espírito Santo, para que a obra seja manifesta em nosso meio. E quando o Espírito, por intermédio dessa pessoa, ele opera a sua vontade em nosso meio, as pessoas sem o conhecimento atribuem imediatamente aquilo ao diabo. Porém, precisamos ter cuidado com esses tipos de pensamento e construção racional, assim por se dizer. Mas eu dou glória a Deus que esse não é o nosso caso, da nossa congregação. E isso eu digo com
ainda insistem a atribuir as coisas do Espírito, e muitos, com sorte, em não atribuir ao diabo, fala em suas falas, creio eu, para mim, ignorantes, em atribuir a isso, a falar que é meninice, quando o Espírito Santo insiste em se manifestar da forma e do acordo que ele quer. Quando as pessoas têm uma construção de raciocínio, porque muitos usam partes de versículo ou versículos isolados para justificar as suas falas, que não tem construção total e baseada na palavra, eles atribuem isso como meninice, como fosse algo carnal, e não do Espírito Santo. Porém, eu preciso abrir aqui o entre aspas de novo. Assim, em nosso meio, pessoas que usam das manifestações do Espírito para usar isso ao seu belo favor. Usa isso ao seu favor e causa distorções entre a manifestação do Espírito Santo e uma manifestação do homem. Isso é preciso ser falado, porque existe a grande diferença entre a manifestação do Espírito Santo e uma manifestação do homem. Fecha aspas. Isso sim, teremos que ter o interpretamento do Espírito Santo de Deus, para que a gente entenda, e não somente em falas rústicas, mas em construção da palavra de Deus, em construção de acordo com a palavra de Deus. Precisamos ter uma construção do nosso entendimento e basearmos na palavra de Deus, para que nós não atribuímos, e que se caso venha um pensamento, que venha um desejo de tentar entender o que o Espírito Santo faz, que a gente possa nos colocar no nosso lugar, porque nós não conseguimos compreender o trabalhar de Deus e a sua vontade em nosso meio. Que isso fique claro, para que a gente entenda, e sempre permanecemos com a nossa construção racional de acordo com a palavra, e sempre meditamos nela, para que a gente não erramos, para que a gente não pecamos, para que a gente não desviamos de fato o foco da palavra de Deus e o direcionamento dela, de acordo com a vontade do Espírito Santo. Porque como a palavra mesmo fala, que nós erramos, que nós pecamos, porque nós somos desprovidos de conhecimento da palavra. Sim, eu quero trabalhar com vocês para a gente encerrar nossa lição. O nosso intuito aqui nessa noite é aprendermos mais com a profundidade, de acordo com a palavra de Deus. Abra comigo, por favor, no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 5 e 6. O que eu quero abordar com os irmãos hoje aqui. Isso. Sucedeu, pois, que, sendo já se é possível estarmos pagando pelos erros dos nossos pais ou dos nossos antepassados. Um grande problema de algumas pessoas é a recusa de assumir
as suas próprias responsabilidades. Então, sim, isso é verdade. Atribuímos muito os nossos erros a outras pessoas e não atribuímos a nossa própria responsabilidade. Muitos preferem colocar a culpa das suas falhas e de seus problemas nos outros, especificamente dos nossos pais ou dos antepassados. Apesar de ser verdade que podemos receber más influências dos nossos pais, a Bíblia é muito clara em afirmar que todos nós temos responsabilidades por nossos próprios atos e escolhas. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, como está registrado no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 12. Já deixa aberto, por favor, e a gente vai estar lendo esse ano. É fato que as minhas atitudes podem influenciar negativamente meus descendentes, mas todos nós temos o privilégio e a responsabilidade de fazermos a escolha de maneira correta. Eu quero falar para os irmãos uma coisa que me chama muita atenção, é que no tempo atual podemos ver pessoas como Adão. Se voltarmos a um ponto atrás, no início da Bíblia, Jesus, desde lá, é apontado como Salvador, por um motivo. Deus dá uma ordem a Adão e Eva, e uma bem verdade que precisamos destacar aqui é que a ordem de Deus foi direcionada para Adão. Não coma do fruto. Você não vai achar Deus dando essa direção e essa ordem para Eva. Você vai achar Deus dando essa ordem e esse direcionamento somente para Adão. Porém, o que observamos no livro de Gênesis é que Adão come do fruto que Deus assim havia proibido ele de comer, porque a sua mulher é dilubriada pela serpente e ela come o fruto e reparte desse mesmo fruto para Adão. E Adão come desse fruto. E daí inicia uma trajetória de pecado. Você não entendiu o porquê você citou Adão e Eva. Pelo simples fato que quando Deus se apresenta a Adão, como de costume ele tinha na virada do dia, Adão está escondido, porque ele sabia que pecou. Porém, quando Deus chama Adão para a responsabilidade, Adão imediatamente afirma a fala que a mulher que Deus tinha dado para ele é que deu o fruto. E quando Deus vai até a mulher que ele deu a Adão e pergunta para ela, ela direciona a fala, tentando tirar sua responsabilidade de seus ombros e fala que a serpente que é dele. E assim sucessivamente. Observe comigo uma construção de raciocínio lógico
contrapartida, a verdade é que a responsabilidade total é sua pelo ato e o erro que você cometeu. Existe aí muitos que em suas falas dizem que deixou a igreja porque Beltrano falou, o pastor se levantou, Ciclano não gosta de mim, Beltrano não vai com minha cara. Bem verdade que nós precisamos pontuar aqui que nós não se convertemos ao cristianismo, ao evangelho e professamos a fé por intermédio e para Beltrano e Ciclano. Professamos a fé diretamente a Cristo Jesus. E uma pergunta que fica pairando no ar para a vida das pessoas querem tirar a responsabilidade do que elas mesmas fizeram e querendo colocar assim para com o próximo. A pergunta que fica pairando no ar é a seguinte: e Jesus está aonde aí? Jesus tem o que a ver que alguém falou contra a vida de Beltrano, contra a vida de Ciclano, e assim deixaram o evangelho por causa dessas falácias, e deixando assim a sua responsabilidade. Quando você encontra, se eu abrisse aqui e perguntasse aqui, existiriam pessoas aqui que falariam que conheceu pessoas desse jeito, que hoje estão fora da casa de Deus, fora da presença de Deus, porque diz eles que por causa de alguém eles não servem mais a Cristo. Só que, porém, a verdade é uma só, que essa pessoa não tem um caráter construído, é um caráter desconstruído, ao ponto de não afirmar com as suas falas, de dar a responsabilidade e o ênfase a falar: meu irmão, eu digo para você com tristeza, porque eu saí, mas não porque havia pessoas que falavam mal das outras, porque Beltrano não ia com a minha cara, mas porém eu saí porque assim surgiu um desejo no meu coração de estar fazendo a vontade de Satanás, voltando e comendo o meu próprio vomito, como eu já tinha vomitado. Isso sim é uma característica de uma pessoa que tem responsabilidade. Wallace, por que isso? Porque tem muitas pessoas, como vemos aqui, que elas tentam jogar para outras pessoas os erros delas para se safar. Só que, porém, eu quero abrir novamente aqui, entre aspas, que as consequências das suas atitudes não vai alcançar quem você está jogando a responsabilidade sobre ele. As consequências vai estar sendo acompanhada de pertinho com a sua vida. Porque uma verdade é preciso dizer, que cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus, como fala Romanos, capítulo 14, versículo 12. Porque essa responsabilidade, Deus não nos impôs de nós mesmos, e não podemos culpar o próximo com as nossas próprias atitudes, a qual as consequências é catastrófica para a nossa própria vida. Precisamos sim entender uma verdade,
precisamos assumir as nossas próprias responsabilidades. Porque eu preciso abrir com vocês aqui uma situação. Hoje o que a gente vê na guerra entre muçulmanos e o povo de Israel não é nada mais, nada menos um ato de um erro do passado. Quando Sara, em seu desespero, pega a sua serva Agar, leva ela para dentro de casa e pede para que ela deita com o seu marido. Porém, depois desse acontecimento, esta mulher, por nome Agar, tem um filho. E logo após ela ter um filho, Sara vinha ter um filho também. E pela consequência de um erro cometido, hoje é que nós vemos o que está acontecendo no tempo atual. Preciso trazer para cá para a nossa responsabilidade. E um conselho: cuidado com o que nós planejamos e que nós assumimos a fazer, porque é uma verdade que nós não estaremos ausentes das consequências das atitudes que nós tomamos. Precisamos nos conscientizar e parar e prestar atenção e olharmos para nós mesmos e falar: eu errei, eu pequei, eu assumo as responsabilidades. Quando vimos pessoas errar e essas pessoas insistem em mascarar seus erros, insistem em esconder seus erros, como em Gênesis, essas pessoas não conseguem ser tratadas porque o caráter delas estão deformados, não estão formados de acordo com a palavra. Elas escondem os seus erros e tentam jogar para cima dos outros. Esse foi um negócio que Quero deixar bem claro aqui é que Deus, Ele sempre vai ter o desejo de perdoar e reconciliar conosco. Se olharmos para a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, a vontade de Deus sempre foi que o homem permanecesse com uma aliança com Ele. Observamos que a primeira aliança acontece com Abraão, por meio da circuncisão. Era uma forma de Deus atrair de novo as pessoas arrependidas do pecado e trazer para si, tornando elas conhecedoras dos erros e fazendo que elas assumissem as suas responsabilidades. Porém, o povo, mesmo assim, se desvia dessa vontade de Deus. Essa vontade de Deus volta a se repetir após 400 anos de novo, com Cristo
E Ele faz uma nova aliança na cruz do Calvário, por intermédio do preço pagado. Se a gente olharmos atentamente para a palavra nos chama para nossas responsabilidades e nos faz uma afirmação, se estivermos dispostos a negar nós mesmos, reconhecer os nossos erros, nós, pela graça de Cristo, conseguimos alcançar a salvação por intermédio da graça, que é a aliança de Deus para com o homem, por intermédio de Cristo Jesus. Mas, porém, existe em nosso meio pessoas que insistem, em pegar as suas responsabilidades e jogar com o termo de fala, porque não conseguem porque de si essa responsabilidade, tentar colocar sobre o ombro dos nossos irmãos. Porém, uma verdade construída na palavra, edificada pela palavra, é que nós temos ciência que a Bíblia fala que a salvação ela é individual, e cada um com o seu caráter ou deformado ou formado na palavra, de acordo com a vontade de Deus, ele prestará conta isso no juízo. Mas, meus senhores, existem pessoas que não acreditam nisso, porque não existe mais uma construção bíblica. Há sim uma distorção. Eu quero usar um exemplo bem simples aqui para a nossa construção, raciocinar aqui um pouquinho de acordo com a palavra. Existe uma teologia inclusiva que agora você não pode e nem precisa deixar o seu pecado. Vou dar um exemplo. Se você tem a prática do homossexualismo, hoje, uma teologia inclusiva, sem base em construção nenhuma, afirma de acordo com a palavra. Não tem sequer uma estrutura firmada para afirmar as falas que eles têm. Porém, só no entendimento de meios versículos, que isso é perigoso, precisamos ter cuidado com essas heresias no nosso meio. Eles afirmam que, de acordo com os seus pensamentos construídos, que não é de acordo com a palavra, eles falam que essas pessoas, pelo tempo da graça, não precisam se ter a responsabilidade e nem ser responsável numa construção de deixar seu pecado e se arrepender e reconhecer e voltar atrás. Eles falam que essas pessoas podem continuar da mesma forma que elas estão, sendo que a palavra ela vai falar que Deus abomina esse tipo de ação. Porém, o que eu quero dizer para vocês, que essas falas hoje em dia perigosas, é que é ser feliz. Eu torno a afirmar, essas falas são perigosas e nos ausenta das nossas responsabilidades e dos nossos erros. E muitos dizem que isso é hereditário. Muitos dizem que isso vem do passado. E, consequentemente, acarretou na vida atual. Cá entre nós, eu não acredito nem em meia palavra dessa palavra. Pelo seguinte, porque se em Romanos capítulo 14, versículo 12, afirma que cada qual pagará pelos seus erros, então essa fala afirmada quer nos dizer que cada um, com as suas escolhas, terão que prestar conta diante do juízo. E lá, quando Jesus, não mais como cordeiro, mas sim como leão, não mais como advogado, e sim como juiz, sentado sobre o seu trono, ali não há mais chance de volta, pelo seguinte, porque uma coisa é eu, quando estou vivo, tentando me ausentar das minhas
responsabilidade. Outra coisa é eu me encontrar diante de Deus, diante de Cristo, e Ele falar para mim: por que não arrepender dos seus erros, não voltou atrás, e agora está aqui diante do livro, e aqui diante do livro irei eu julgar de acordo com o que você fez. E paz dos senhores, ali não haverá misericórdia. E um alerta para nós mesmos: cuidado com as atitudes que nós tomamos, porque ela se revelará tanto aqui enquanto estiver vivo, tanto quando chegar o grande dia do juízo final. Isso é um sim que precisamos enfatizar, porque diante do trono branco não adianta você querer falar: foi por causa de A, foi por causa de B, foi por causa de C, foi por causa disso, foi por causa daquilo. É porque olharam mal para mim, é porque falaram mal de mim, é porque não queriam eu na mesma roda, é porque me ausentaram de um momento que eles estavam compartilhando, é porque eu saí por causa disso, é porque eu saí por causa daquilo, sendo que quando Cristo me chamou, Ele chamou homens imperfeitos para tornar eles perfeitos. Engana-se. Isso aqui eu preciso falar para vocês. E muitas pessoas acham que a igreja é lugar de gente perfeita. E mostra dentro da Bíblia, aonde a Bíblia fala que aqui dentro é lugar de gente perfeita. Aqui dentro da igreja é o lugar de pessoas imperfeitas trilhando o caminho da perfeição. Ou seja, não atingimos ainda a perfeição, mas tentamos viver trilhando nesse caminho, embora nossos erros, embora as nossas dificuldades. Isso é uma verdade que precisa ser dita. Muitas pessoas que estão lá fora dizem que não vêm para a igreja do Evangelho porque na igreja existe gente fofoqueira, na igreja existe gente que rouba, na igreja existe gente que uma hora está com o pé dentro da igreja e está com o pé no mundo. Uma verdade que não podemos ausentar, e a responsabilidade é que sim, existe, e esse tipo de pessoas, infelizmente, é que torna o Evangelho da forma que é feito. Não há imperfeição no Evangelho de Cristo, mas sim, numa construção de Evangelho, como diz eles, que eles vivam, continuem vivendo, não tem problema, porque eles não prestarão conta nem para mim nem para você, prestará conta para Deus no dia do juízo final. Porém, esse tipo de pessoas, aqui precisamos falar que infelizmente ela torna o corpo deficiente, porque eu não sou o corpo por inteiro, eu faço parte do corpo. E quando eu peco de forma escandalosa, que as pessoas conseguem ver lá fora, as pessoas não apontam somente a mim, as pessoas apontam a igreja. E por esse sim, as pessoas que estão lá fora insistem em falar: eu não vou naquela igreja, porque a igreja tem gente assim, assim, assim. Porém, uma verdade, essas pessoas estão tentando se ausentar das suas responsabilidades. Essas pessoas não têm humildade. E como falar? O seu caráter é deformado.
informação nenhuma sequer. E isso eu preciso falar para vocês. Precisamos ter cuidado com as nossas atitudes, porque as nossas atitudes, infelizmente, digo com pesar, causam em muitas pessoas um remorso de entrar pelas portas, subir pelas escadas e se assentar na cadeira e de ouvir a palavra de Deus. Isso eu digo que é nossa responsabilidade da União Cristã. Não adianta sermos crentes aqui dentro e lá fora termos um comportamento de uma pessoa que não conhece a palavra. Precisamos trazer a responsabilidade para nós. Não digo no plural, eu digo no singular. Porque muitos de nós, aqui dentro, na frente, de gente que conhece ele é de uma forma. Quando ele está ausente da frente das pessoas que conhecem ele se comporta de outra. Um exemplo claro é de algumas pessoas que estão na faculdade. Elas, na igreja, se comportam de outra forma. Quando estão na faculdade, com pessoas que não conhecem, de fato a vida delas se comporta de outra. E no mesmo fato na escola, no mesmo fato no trabalho, no mesmo fato passeando, isso escandaliza uma parte do corpo de Cristo, qual nós fazemos parte. Mas, porém, se nós se responsabilizar dos nossos atos, das nossas responsabilidades, e não querer colocar sobre os outros, sobre o ombro dos outros, as nossas responsabilidades, os nossos caprichos, não digo da igreja, não digo de Cristo, nossos caprichos, se nós pararmos para parar um pouquinho e pensar, e antes de fazer, não tornaremos escravo de acordo com a palavra de Deus. Isso sim é que nós temos responsabilidade. Um caráter construído de acordo com a palavra e ter a humildade para assumir quando nós erramos e nos colocar no nosso lugar. E entender que a nossa culpa não vem de A, não vem de B, não vem de C, mas vem das nossas próprias atitudes que nós tomamos. E eu afirmo, botando no ponto final, as consequências chegarão. Não pode chegar hoje nem amanhã, mas das nossas atitudes, nossos atos, acarretará uma consequência infalível enquanto aqui estivermos vivos. Uma reflexão, só para deixar para nós, já encerro aqui a minha parte para com vocês.